Se você procura espaço, conforto e a confiabilidade da Toyota, olha essa oportunidade. Estamos falando de uma Corolla Fieldon SW 2008, equipada com motor 18 flex e câmbio automático, conhecida no mercado por sua durabilidade, baixo custo de manutenção e excelente dirigibilidade. Esse modelo é perfeito para quem precisa de versatilidade no dia a dia, com um porta-malas amplo, ideal para a família, viagens ou até mesmo trabalho. Além disso, a versão Shea traz um pacote bem completo, com direção, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, rodas de liga leve e muito conforto interno. É aquele carro que une a confiabilidade do Corolla com a praticidade de uma perua, algo cada vez mais raro no mercado. Se você busca um carro espaçoso, confortável e com mecânica extremamente confiável, vale a pena conhecer essa Fieldon de perto.